a visão do exílio, Deus aqui, Ele vai chamar Ezequiel para fazer algo, mostrar para que venha chamar a atenção do povo e para que o povo venha o quê? Ver. Deus, Ele chama o profeta Ezequiel e vai falar com Ezequiel para ele fazer algo que viesse mostrar ao povo o que aconteceria com o povo. Mas em toda parte, igreja, que Deus, toda vez que Deus chama a atenção da igreja, da gente para alguma coisa, não é Deus querendo mal do povo, porque Deus, Ele nunca quis o nosso mal. Não é a vontade de Deus o nosso mal. Mas muitas vezes a pessoa não gosta de ouvir quem? A Deus. Ontem eu estava conversando, eu estava falando, gente, quando a palavra de Deus na igreja é aquela palavra só de coisa boa, as pessoas gostam. A gente está falando cerca de revelação ontem, falando, né? A pessoa comentou comigo que entregou uma revelação para uma pessoa, uma revelação de sepultura, e a pessoa foi, utilizou a pessoa que entregou estava conversando comigo ontem. Aí a pessoa utilizou a pessoa, como passou um tempo, aconteceu, aí a pessoa foi na pessoa e falou para a pessoa que a pessoa tinha entregado, aconteceu. Então assim, mas por que, igreja? Nunca ninguém quer algo de Deus que chame a atenção de Deus, porque Deus está chamando a atenção para um conselho. Ela quer o quê? Se tu falar, Deus não vai te dar a chave do carro, glória e aleluia. Não tem erro de profeta. O profeta não está errado nunca. Ela pode ter 100 carros. Ela sempre vai pensar, Deus vai me dar um carro maior ainda. Quando Deus fala que vai dar uma, quando o profeta está entregando uma chave, ela pode ter 10 casas. Mas aí Deus está prometendo a mansão que ela não teve. Glória a Deus. Quando Deus fala de uma porta, ela pode ter empregada. Ela está pensando em uma porta muito maior para ganhar muito mais dinheiro. Tudo que é bom, a pessoa ela recebe pensando em Deus sempre que é coisa boa. Aleluia, glória a Deus. Porque o objetivo da pessoa é o quê? É vencer. Só que muitos pensam que a vitória, a nossa vitória, vencer, é só obter o bem material da terra, daquilo que a pessoa olha com os olhos naturais e deseja com os seus olhos naturais. Só que para Deus não é isso. Para Deus não é assim. Para Deus tem muita coisa além do que uma chave de um carro, do que uma entrega de uma mansão, do que uma porta grandiosa de emprego, do que realização de um sonho na terra. Há coisa de Deus muito maior acerca disso. Então, foi o que a gente estava conversando ontem. Se Deus chegasse com o povo dele e dissesse assim, ó, eu vou entregar uma terra para vocês abençoada, mais abençoada que vocês estão vivendo. Você vai falar, glória a Deus. Mesmo eles vivendo no pecado, mesmo eles, a vida deles diante de Deus sendo uma vida que eles tinham certeza que é uma vida que desagrada a Deus. Tem gente que ela entra na igreja, ela sabe que a vida dela, igreja, está um caos. Ela entende isso, ela sabe que a vida dela está um caos. Ela sabe que ela está passando por vários problemas. Aleluia, glória a Deus. Mas o que ela precisa de Deus realmente para a vida dela não é uma bênção material, não é algo que seja uma porta de emprego, não é algo que seja uma cura, não é algo que seja uma chave de uma casa, de uma mansão, de uma porta, de uma loja, de um comércio, não. O que ela precisa para a vida dela é um conceito diante de Deus. Porque que adianta a gente ganhar toda a herdade da terra, herdar tudo da terra, ganhar tudo da terra, conquistar tudo da terra, mas a vida espiritual da pessoa está morta? O que Deus ganha com isso, igreja?
O que Deus ganha com uma pessoa próspera na terra e a vida espiritual dela totalmente destruída? Ela longe de Deus. Qual é o lucro de Deus acerca disso? O próprio a palavra de Deus vai dizer assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Então, qual é o lucro de Deus sobre isso? As pessoas nunca pensaram nisso. Elas não param de pensar nisso. Porque a maioria das pessoas, 90% das pessoas, vem para a igreja para pedir a Deus. Ela vem pedir a Deus não bênçãos espirituais para a vida dela. Ela não vem pedir a Deus renúncia. Ela não vem pedir a Deus para que a carne morra, Deus matar a carne, para Deus arrancar os desejos, prazeres, vontades, para ela deixar as luxúrias. Ela não vem para a igreja pedir isso. Ela vem pedir coisas espirituais, para que Deus ele venha fazer algo na vida dela espiritual e livrar ela de uma vontade terrena, do mundo. Ela não pede isso. Mas quando ela vem para a igreja, ela vem pedir o quê? Libertação do filho, libertação do marido, da esposa. Ela vem pedir coisas que... Casamento. Isso. Ela vem pedir coisas que ela, o olho dela natural, é bom para carne, matéria, mas e o espírito, igreja? E o espírito da pessoa? Porque a pessoa, quando morrer, a carne vai para um lugar, mas o espírito vai para outro. Só que a pessoa ela não está preocupada com isso. Só que Deus, igreja, Ele não soprou dentro da gente, que eu falo, não foi carne. Deus ele nos formou, mas Ele soprou dentro da gente o espírito. E o Espírito de Deus que está dentro da gente, ele sofre. Sabe por que ele sofre? Porque ele está dentro de um corpo corrompido. Um corpo mau. Um corpo que faz mal para o Espírito. E ele é um Espírito que saiu de dentro de Deus. Deus soprou de dentro dele. O Espírito que habita em nós, que está em nós, esse corpo de vida, Deus soprou de dentro. Deus saiu de dentro da onde? Ele saiu da onde, igreja? Da onde é puro. Aleluia, glória a Deus. Onde há pureza, onde não há o pecado, onde não há imundícia, onde não há escuridão, onde não há vaidade, não há luxúria. Ele não saiu de um lugar impuro, não. Então o nosso espírito, a nossa alma, ela, aleluia, glória a Deus, ela sente a vontade, aleluia, glória a Deus, da luz de Deus dentro da gente. Aleluia, glória a Deus. A nossa alma ela anseia por isso, ela tem essa vontade, esse desejo. Mas muitas vezes a carne da gente, por olhar para as coisas do mundo, ser carne que pecadora, ela abate o espírito. Aleluia, glória a Deus. Ela abate o espírito, ela diz: não, espírito, você que não te vejo. Mas o espírito está lá, todo tempo dentro da gente, querendo a luz de Deus, querendo Deus, Ele quer sobressair, Ele quer servir, Ele quer ser mostrado na nossa vida. Mas a carne está sendo muito maior, as vontades estão tampando esse espírito dentro da gente. Aleluia. Só que esse espírito que está dentro de Deus, esse mesmo espírito, ele sabe que tem um lugar para ele se aquela carne não se converter a Cristo, não se render a Cristo. Ele sabe que aquela carne ela vai voltar para o barro. Mas esse Espírito, por Ele não ter dado a oportunidade da vida que é Jesus Cristo, de Cristo viver dentro da pessoa, ele sabe, esse Espírito, que ele vai para o inferno. Então é por isso que o Espírito da gente, que a hora que tem desespero, tem hora que a gente fala assim: gente, eu estou num desespero. Quem já sentiu assim? Tem gente que fala, né? Gente, hoje eu senti um desespero, eu estou sentindo algo, sei lá, um negócio esquisito, uma coisa estranha no meu corpo. É o Espírito de vida que está dentro da gente, o corpo de vida de Deus, igreja. Porque ele já está cansado de tanto pecado, ele quer sair. Aleluia, glória a Deus. Ele quer, né? Aleluia, glória a Deus, ele quer a oportunidade de Cristo na vida dele. Ele quer voltar para o Pai. Então ele fica na gente, batendo na gente. É igual que Jesus falou: esse tua parte e bate. Se vós abrir, serei contigo e farei morada. Então o Espírito Santo é assim, ele está louco, igreja. Enquanto você está louco de arrumar um namorado, enquanto você está louco de arrumar um casamento, enquanto você está louco
para você arrumar um bom emprego, um carro, uma mansão, uma coisa da terra. Ele está louco que você abra a porta para Jesus entrar. Então o que ele mais quer é que você abra a porta no teu coração e fale assim: entre Jesus. Aí ó, glória a Deus, aleluia. Aí ele vai, ó, vai ser um alívio para ele. Tem dias que eu falo assim: eu estou com a minha alma tão cansada, ai, eu estou sentindo a minha alma batida, ai, eu estou sentindo algo dentro de mim que não é, eu não sou assim desse jeito. É o espírito de vida que está dentro de você, porque ele está com medo. Ele está tentando te despertar, batendo em você, falando para você: abre a porta, deixa Jesus entrar, porque ele é a minha luz. Eu preciso de Jesus aqui dentro, porque ele vai me levar de volta para o Pai. Você não está preocupado, a tua carne não está preocupada. Aleluia, glória a Deus. Sabe por que a carne está preocupada? Porque o diabo está te prendendo. O diabo está te prendendo, porque o diabo, ele é o mundo, ele faz o mundo, faz a vontade dele. Mas o espírito que está de dentro de Deus, ele tem vontade de sentir o que? A presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele sente vontade de sentir a presença, mas a presença tem possibilidade de entrar. Porque Jesus diz isso, que uma porta batendo, se você abrir, ele precisa o quê? Abrir. E ele fala: abre. E a gente muitas vezes fala não. É igual que a gente fala assim: vamos para a igreja hoje? Não, o Espírito Santo convidou. O fôlego de vida comunicou com alguém, o Espírito Santo pede para chamar, pede para convidar, e tu fala: não, hoje não. Aí chega na igreja, volta para Jesus e tu fala: hoje não. Reconcilia com Jesus, hoje não. Mas é o Espírito Santo, o fôlego de vida que saiu de Deus, ele está falando com o Pai, tem intercedendo. Pede para que a porta abra, para que eu possa ter a vida. Porque o Espírito está dentro da gente, ele está tendo uma vida limitada, igreja. A gente limita a vida de Deus dentro da gente. Aleluia, glória a Deus. A gente limita a vida da gente, porque quando Jesus ele entra e diz: eis que eu darei vida e vida com abundância. E a gente, quando ele chega, o Espírito de Jesus dentro da gente, o Espírito Santo entra da gente, a gente é o que? Liberta, a gente é livre. Pode ver que a gente fala assim: hoje eu tenho uma outra vida. É uma nova vida, porque o Espírito da gente, está dentro da gente, por de vida, ele recebe a luz, ele recebe a paz, ele recebe a alegria. Pode ver que a pessoa que está em Cristo, ela fala assim: hoje eu tenho o prazer de viver, hoje eu tenho vontade de viver. Tu vê que tem pessoa que ela está pedindo a morte, tem pessoa que está falando: Senhor, me tira a minha vida, Senhor, se eu for viver assim. Tem gente procurando se tirar a sua própria vida, se matar, porque acha que as coisas para ela não vão dar certo, que está dando tudo errado. Mas o Espírito dentro dela está falando para ela: deixa Jesus entrar. Aí é só você. Igreja é uma coisa tão fácil de fazer. É só abrir a porta, igreja. Aleluia, glória a Deus. Às vezes você entra na tua casa, você tem que dar 2, 3. Né? A vida é tão difícil abrir a porta da tua casa, mas a porta do teu coração é tão fácil. É só você abrir e deixar Jesus entrar no teu coração e vai cuidar. E olha o que acontece aqui. Deus aqui nessa palavra, igreja, ele vai falar para o profeta Ezequiel fazer algo para chamar a atenção do povo, para que o povo possa ver daquilo que Deus está falando para eles. São verdadeiros, são acontecimentos que vai acontecer, aleluia, glória a Deus, que poderia ser evitado. Aleluia, glória a Deus. Você sabia que tem coisas na nossa vida que Deus já fez vários sinais, Deus já materializou várias coisas para que você despertasse do Senhor. Deus, igreja, ele fez isso com o povo. Ele pegou o profeta: faz assim, 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 para que esse povo possa ver. Deus materializa coisas. Tem coisas que chegam na tua vida e você não entende. Às vezes chega a palavra na tua vida, chega pessoas próximas de você que falam coisas para você que Deus está materializando. Às vezes Deus te abençoa, tem certo tipo de coisa para que venha despertar a pessoa em Deus, mas ela está tão acomodada na prática do pecado e com o pecado, que ela não consegue ver as ações de Deus, igreja. E aqui é a mesma coisa. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são casa rebelde. Deus está dizendo: filho do homem, Ezequiel, você habita no meio de uma casa rebelde. Esse povo aí, ele tem olhos para ver, não são cegos não, e não são surdos não, mas eles têm olhos e eles não me veem. Não é que não vê, igreja, aquilo que eles querem ver.
Deus está dizendo assim: eles têm olhos, mas não me vê, não me enxerga a mim. Ele não consegue enxergar as minhas ações, o que eu tenho feito para eles. Ele não tem consciência, eles não ouvem o que eu falo. Tem gente que ela não ouve acerca de Deus. É igual eu estava falando ontem da revelação, que a gente está conversando ontem. Deus entrega uma coisa, a pessoa é má, a pessoa não quer nem saber. Mas lá na frente ela vai ter o papo de Deus, ela vai ver o que Deus falou. Aí quando a coisa acontece, aí a pessoa fala: poxa, se eu soubesse, eu desse crédito, eu poderia ter evitado. Muitas pessoas não entendem o que é uma revelação, igreja. Sabe o que é uma revelação? Quando Deus entrega uma revelação para a gente, ou entrega uma visão, algo da parte de Deus, é para você orar, irmão. Quando Deus entrega algo de Deus para a gente, é para a gente preparar, para a gente lutar. Para que Deus venha com as mãos deles misericordiosas e cortar aquilo que está para acontecer. Às vezes a pessoa fala assim: Deus revelou. Amém. Glória a Deus, né? Não ora, não jejua, não se prepara, não vai tanto. Então, esse povo era a mesma coisa. Deus falava com o povo, não era um povo cego, não era um povo surdo, mas ele só era cego e surdo para Deus. É igual hoje, é a mesma coisa hoje. Hoje o que mais tem pessoas são cegas e surdas para Deus. Aleluia, glória a Deus. Se Deus falar que é bom, todo mundo vai atrás. Mas se Deus falar com o cego, Deus fala lá com o pecado, o pastor não presta, aquela igreja é utilizada, o povo ali não presta. Mas se aquela igreja é a igreja da chave, da moto, é a igreja da Bet, é a igreja de tudo que tem, né? É a igreja até da Bet, agora que pode jogar, não estou dizendo que pode, tem igreja que pode jogar. Então, é a igreja da liberdade, da vontade, da carne, da vaidade. Oh, glória, essa é a maravilha de Deus. Mas quando a palavra de Deus é repressiva a tudo isso, essa igreja não presta. Esse povo não presta. Esse povo não conhece a Bíblia. Ele não entende nada da palavra, não entende nada de Deus. Sabe por quê, igreja? Porque tudo que é bom para a carne da pessoa é que nem Deus está falando aqui. Aleluia. Tudo que é bom para a carne da pessoa é aceitável, igreja. Mas nada que Deus traz repudiando, a pessoa não quer. Quando Deus olha e fala: está fazendo mal ao meu espírito. O meu espírito está sofrendo. Porque Deus, igreja, sopra no espírito da gente. E como está o Espírito de Deus dentro de você? O fôlego de vida dentro de você. Não é carne, não. O fôlego de vida. O que você está fazendo com o seu fôlego de vida? Qual é a vida que você está dando? Qual é o alimento dele? É a oração, falar com Deus. Dando espírito para quê? Deus, quando fez Adão e Eva, ele fazia o quê? Ele conversava, para estar, para conversar. E você tem conversado com Deus? Você tem dado tempo para Deus? Você tem falado com o seu Deus? Você tem se preocupado de: Senhor, eis-me aqui, Senhor, o Adão. Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor. Estou pronto para ti conversar com você. Você conversa o dia todo com todo mundo, mas a única pessoa que tu não conversa é com Deus. Mas Deus já sabe, Ele sabe, igreja. Mas Ele quer, aleluia, também alimentar o Espírito. Que a conversa com Deus alimenta o Espírito que está dentro de você. Você dá comida à tua carne, alimenta a carne, bota lá aquele pratão de feijão com angu, farinha, com inhame, com batata doce, aipim, ó, pum, cai pra dentro, coma. Poxa, meu Deus, graças a Deus. Ó, tá cheio. E o Espírito, igreja? O fôlego de vida. O fôlego de vida da gente, ele não vive de batata, feijão, farinha. Ah, que viesse, né? Se fosse assim, eu estava desse tamanho assim. Mas não é não, ele não vive, ele vive disso aqui, ó. Palavra de Deus, oração, conversa com Deus, jejum, ele vive disso. Aleluia, glória a Deus. Mata a carne e vivifica o teu espírito. Aleluia, glória a Deus. É matar a carne e vivificar o espírito. Aí ele vai dizer assim, ó, glória a Jesus, Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer assim: tu, pois, ó filho do homem, prepara mobílias para mudares, e dia muda os olhos deles, e de dia muda os olhos deles, do teu lugar mudará para outro lugar aos olhos dele. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. Deus está falando o quê? Prepara-se que as mobílias, e muda de dia de um lado, e depois você muda de outro. Deus está falando o quê? Prepara algo. Parece uma pergunta, mas por que Deus está fazendo isso? Tem coisa que Deus faz, igreja, para chamar atenção. Por que
está acontecendo isso? Hein? Você já reparou que tem coisas que às vezes acontecem na tua vida, você pergunta, mas no céu, como está acontecendo isso? Tem algo que está diferente. Deus, quando ele foi para Ezequiel, isso que ele foi para Ezequiel, eu quero chamar a atenção desse povo, para ele ver o que está para acontecer. Há vindo aí, o Caldeus, o Nabucodonosor, que vai vir capturá-los. Aleluia. Então, a intenção de Deus é o que, igreja? Que aquele povo despertasse Deus de tudo que Deus falava e se arrependesse. Aleluia, glória a Deus. Seguir o desejo de Deus. E antes de acontecer, Deus está falando que faz para eles poderem prestar atenção, para eles poderem ver o que vai acontecer. Porque quando Deus está mostrando alguma coisa que vai acontecer, igreja, a gente tem que entender, Deus está mostrando que ia acontecer. Então, se Deus estava mostrando para o povo, tentando chamar a atenção do povo do que ia acontecer, Deus queria o quê? Que o povo fizesse o quê? O problema do povo é o quê? Pecado, prazeres carnais. Eles estão se preocupando com eles, com a vida deles que levavam, mas não se preocupavam mais com Deus do que Deus achava. E muitas vezes, quando Deus falava, eles achavam o quê? Isso não é para agora não, isso não é para esse tempo não, é para outro tempo. Não, vamos continuar, vamos tocar o barco, então está gostoso. O forró do Zé está uma maravilha, o pagode da Preta está sensacional. Vamos para o baile funk, está uma maravilha. Então vamos embora, vamos para a cracudinha, vamos para a cerveja, vamos para isso, vamos fazer aquilo outro, vamos embora. Não, Jesus não vai voltar agora não. E Jesus não vai voltar, ele não está nem, a gente não está nem vivendo o que a palavra falou. Não chegou esse tempo não, vamos aproveitar. Mas só que a gente esquece que Jesus ele pode voltar para mim quando a gente morrer. Então, essa palavra Deus está falando o quê? Chamando atenção. Aleluia, glória a Deus. Jesus está tentando chamar a atenção daquele povo para despertar. Por isso que Deus está falando, eles têm ouvido, né? Mas não ouve, tem olho, mas não vê o que? Vê o que? De Deus, irmão. O que Deus faz, o que Deus faz. Nenhum benefício de Deus, nenhuma ação de Deus, eles estavam olhando, eles estavam preocupados com fazenda, o gado, em criação das ovelhas, em criação dos bodes, das vacas, né? Em criação, em ter, em prosperar, em crescimento. E Deus, ele estava, Deus volta nem para Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí Deus fala assim, aos olhos dele, pois tirará para fora de dia as tuas bobeiras, como que vai mudar. Então tu sairás de tarde aos olhos dele, como quem sai mudando para o cativeiro. Deus tudo está mandando o quê? Fazer o quê? Para que eles viessem o quê? Ver e se preocupar assim, peraí, porque esse aqui o que está acontecendo? Por que está fazendo isso aí? Ezequiel vai ter o quê? A oportunidade de chegar para o povo e falar aqui, isso está acontecendo, porque Deus falou lá atrás, e Deus está mostrando aqui, que vai acontecer isso e isso, se vocês não se converterem. É isso que Deus está falando. E a intenção de Deus era chamar a atenção para que o povo fizesse o quê? Se arrependesse. Aleluia, glória a Deus. Aí ele faz assim, faz para ti à vista deles uma abertura na parede e tira-as para fora por ali. O que Deus estava dizendo assim? Que o rei, dentro daquela cidade ali, ele ia chegar um tempo, quando ali o Império Babilônico, o Nabucodonosor, os caldeus chegassem, ele ia cavar um buraco na parede, né? Se eu não me engano, o rei Zedequias, ele ia cavar um buraco na parede e ele ia tentar fugir por aquele buraco que ele cavou na parede. Mas não ia adiantar, não ia ser pego. Né? Então Deus estava mandando e mostrando o quê? Tudo como iria o quê? Acontecer numa prática que estava aos olhos deles. Mas eles quiseram ver, igreja. Eles nem se preocuparam. Eles nem se preocuparam. É muitas vezes igual assim. Eu vou para a igreja, eu estou na minha casa, minha família está lá. Eu olho para o meu culto. Eu estou me arrumando. Eles estão vendo que você está indo para onde? Para a igreja. Você pega a tua Bíblia. Aí você está para sair da tua casa. Você faz uma oração. Eles estão vendo o quê? Uma ação sua. Eles estão vendo o que você está fazendo. O que você está fazendo o quê? É algo para Deus. Mas eles perguntam para você assim:
poxa, eu posso ir para a igreja com você? Ou muitos tentam falar assim, quer ir para a igreja comigo? Eu não. É a mesma coisa do povo. Eles não se interessaram nisso. Por isso Deus já falou, faz. Sabe por quê, igreja? Deus fez isso com Ezequiel, pediu Ezequiel para fazer isso. Porque Deus é um Deus de justiça, igreja. Deus é justo. Para que chegasse um tempo, quando as coisas acontecessem, daquilo que aconteceu, e a pessoa tivesse um argumento de Deus. Você entenda uma coisa, que Deus ele não aceita argumento, igreja. Tudo que Deus faz é perfeito. Então Deus, quando Ele faz isso com o povo, Ele está mostrando o povo, está dando sinal ao povo. Quando o povo viesse falar, Deus fala assim, você lembra disso? Você é filho, vocês perguntaram, vocês se interessaram, vocês deram ouvido, então hoje vocês estão passando por isso. Hoje o que você pode estar vivendo hoje é aquilo que Deus fez lá atrás. Foi os sinais que Deus te deu. Foi os sinais que Deus entregou. Deus criou situação. Deus te colocou em situação. Deus fez igual aqui, ó, abriu até de parede para você poder ver e chamar atenção, mas você fez o quê? Está tão preocupado com a sua vida material, com a sua vida carnal, com os prazeres, com desejos de vontade, que você não conseguiu o quê? Ó, nem se preocupou de perguntar para Deus o que era, o que estava acontecendo. Porque se aquele povo pergunta para ele o que está acontecendo, eu duvido, irmão, que até muito quer chegar ali na memória e falar assim, não, vou me arrepender, porque se tal Deus está mostrando que esse aqui é profeta. E Deus está fazendo dois sinais, está mostrando isso aí, porque realmente vai acontecer. E assim render, aleluia, glória a Deus. Mesmo que poucos não poderiam render, mas se a maioria se rendesse, Deus não permitiria nada de acontecer nenhum mal daquele povo. Mas aleluia, glória a Deus. Mas o povo continuou, igreja, ali. E diz assim, aos olhos deles, nós, seus ambos a escura atirará e cobrirá o teu rosto, para que não veja a terra, porque te dei por sinal a casa de Israel. E fiz assim como se me deu ordem, as minhas mobílias tirei para fora de ti, como mobílias do cativeiro. Então ataque fiz como a mão, uma abertura da parede. As escuras tirei para fora nos meus ombros e as levei aos olhos deles. Aleluia, glória a Deus. E pela manhã veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, porventura não te diz a casa de Israel, aquela casa rebelde que fez tu? Aleluia. Diz assim, diz o Senhor Jeová. Esta carga refere-se ao príncipe de Jerusalém e toda a casa de Israel que está no meio dela. Diz: eu sou o vosso sinal, assim como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Irão para o que? O auxílio em cativeiro. Ele vai perguntar assim, ó. Olha o que ele vai perguntar. Ó. Filho do homem, porventura não te diz a casa rebelde, aquela casa rebelde, que tu, que fez tu? Deus diz assim, eles não te perguntaram o que tu estava fazendo? Por que tu estava fazendo aquilo? Deus já sabia, sabe de tudo, Deus já sabia. Aí eu vou perguntar, sabe por que Deus pergunta para o profeta, igreja? Para depois ele dizer assim, Deus, o Senhor foi tão injusto, Senhor, levar o povo preso ao cativeiro, fazer o que o Senhor fez. Aí eu vou perguntar assim, Ezequiel, eles te perguntaram alguma coisa? Ezequiel, eles quiseram saber de alguma coisa? Às vezes tem gente que está passando por muito problema, que tem pai pastor, irmão crente, pessoas crentes dentro da sua família, da sua casa, todo dia está fazendo algo diferente. Mas eles querem saber como é que é a tua vida com Deus, como é que você está vivendo, se você está vivendo. Tem gente que chega na tua casa e quer comer a tua comida, quer dormir na tua casa, quer viver do pão que você tem, que Deus te dá. Mas ele pergunta assim para você, vem cá, mas como é que você está conquistando isso? Quem é que está te dando isso aí? É Deus mesmo que está dando isso mesmo? É porque, assim, você não tinha nada, você não tinha nada. Se
Se antigamente era um doente mental, um cracudo, era uma pessoa que esvaía, não tinha uma cara, não tinha nada, você era todo arrebentado, vivia aí na rua aí, né? Sendo mó deforme, mó desgraça danada. Agora tu está na igreja, agora você tem, tô com a vida totalmente diferente. É Deus mesmo? Não pergunta, porque os sinais, irmão, estão na nossa vida. Os sinais estão na tua vida de Deus, no meio de tempo, na tua casa, no meio da tua família, no meio da tua parentela, aonde você está, as pessoas que te conheceram, e Deus te chama, Ele vai começar a usar você, ó, em coisas, em ações, em coisas que vê, você já não fala mais palavrão, você já é uma pessoa sensata, já é uma pessoa sábia, já é uma pessoa tranquila, já é uma pessoa paciente, e as pessoas, mesmo ainda, eles não conseguem, aleluia, glória a Deus, te perguntar a você, é Deus mesmo? Foi Deus mesmo que mudou a tua vida, Jesus? E Deus, igreja, ele pergunta a Ezequiel, aí perguntou a Ezequiel, ele não perguntaram nada. Aí Deus, igreja, aí Deus fala assim, não tem mais jeito. Vocês não perguntaram nada, porque não se interessaram nisso. O que Deus ele gosta, igreja, de mim e de você, é quando nós se interessa por aquilo que Deus faz. Mesmo que possa ser preocupante para você. Alguma coisa pode surgir na nossa vida que pode ser preocupante, a gente se preocupar, sim ou não? Mas Deus ele quer que a gente pergunte para Ele, o que é isso, Deus? Senhor, é o Senhor que mandou? É o Senhor que está fazendo? É o Senhor? Deus ele quer que a gente se preocupe, igreja. Aleluia, glória a Deus. Mas muitas vezes a gente não está nem aí para Deus, né? As coisas vêm acontecendo. Lá no versículo, igreja, aleluia, glória a Deus, versículo 26, vai dizer assim, ó, 26 e 27, veio mais a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem, a visão que este tem é para muitos dias, ele profetiza de tempo que estão longe. Olha o que Deus fala para Ezequiel. Ezequiel, eu estou dizendo que a visão que você tem, Ezequiel, o que você falou aí, isso aí é para muitos dias, Ezequiel, não é para agora, não é de muito longe, isso aí não é para agora não. Por isso, igreja, que eles não esquentaram a cabeça do que Ezequiel estava fazendo. Porque eles achavam que, é igual tem gente, né? Eu não morro nunca. Que nunca Deus vai permitir alguma coisa de mal acontecer na vida da pessoa. Não que Deus quer. Mas a pessoa busca tanta coisa mal, e ela confia tanto em si próprio, confia tanto em amigos, em pessoas, do que confia em Deus. Aí é a hora que as coisas acontecem. Né? Sabe por quê? Não, isso não vai chegar agora não. Tem gente que fala assim, quando eu tiver 60, 70 anos, eu vou para a igreja. Será que dá tempo? Hein? Por que não? Porque ele não vai voltar agora. Não é para agora. Sabe? Aí vai dizer assim, filho do homem, eis que os da casa de Israel diz, a visão que este tem é para muitos dias, ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto dizem, assim diz o Senhor Jeová, não será mais adiada nenhuma das minhas palavras. A palavra que farei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Viu? Aí Deus falou, agora você vai lá e vai falar para eles que não vai passar mais nenhum dia. Que a palavra que eu falei vai se cumprir. Tudo aquilo que eu falei que ia acontecer, vai acontecer. Por que, igreja? Porque eu olho e não vejo querer ver Deus, e ter ouvido e não querer ouvir a Deus. Aí, há um tempo que Deus fala, vai acontecer. Não era para passar, mas vai passar. Sabe por quê? Porque não quis ver e não quis ouvir. É assim. Deus é injusto? Não. Mas Deus dá sinal. Deus, tem vezes que Deus entrega uma revelação, uma visão, uma profecia, uma palavra, um conselho. Irmão, Deus usa até ímpio. Até o ímpio. Até um cachaceiro, uma ponta, uma barraca. Quando Deus encontra dificuldade, irmão, de ele acessar os servos dele em você, ele envia até um cachaceiro.
Até você na roda do tuco, do funk, do samba, do forró, ele vai enviar alguém e vai falar, então fala, pô, aqui tu está falando de Jesus, irmão? Tu não entende. Aqui tu está falando de Jesus no baile funk, tu está falando de Jesus no pagode, tu está falando de Jesus aqui no meio dessa bebedeira, no meio da boca de fundo, tu está falando de Jesus. Que é isso? Tu está doidão, está drogado. Sabe o que é de que, irmão? Deus está dizendo, eu tenho uma necessidade de te alertar que o perigo está próximo de você. E Deus está dizendo, eu não quero que aconteça. Eu quero cortar esse negócio, mas não depende de mim, depende de você. E a pessoa vê, igreja, ela não entende, ela não compreende que Deus está usando, igual Ezequiel, né? Arruma as tuas coisas, faz uma mudança, vai para lá, vem para cá, leva esse negócio para cá, para lá, vai no buraco, rapaz, preste atenção no que está acontecendo aí, que vai acontecer uma desgraça, vai acontecer algo aí na família, vai acontecer algo aí, né, no casamento, na casa, na vida financeira, algo vai acontecer de errado aí. Aí a pessoa, estou nem aí. Vai acontecer quando? Como é que vai acontecer? Vai acontecer nada. As coisas estão sendo pagas, as portas estão abertas, as coisas estão tudo. O que eu quero, eu tenho. O que vai acontecer? Se for acontecer, vai acontecer lá para frente. Um dia pode acontecer. Ele vai dizer assim, e se for verdade, né? Qualquer vez esse cara aí está falando que quer que eu fique servindo a Deus, que eu vou para a igreja. Porque a maioria da pessoa é esse, né? É que eles falam, eles querem que a gente serve a Deus, só vive servindo a Deus e vamos deixar aqui nossos filhos, deixar aqui as mulheres, né, estrangeiras. Vamos, não, que isso aí não trabalha não, gente, para com isso é conversa fiada. Aí quando chega o tempo, irmão, que houve o tempo, imagina aquele povo, como é que ele ficou. Como diz a palavra de Deus, que o desespero viria a vida deles. Aleluia, glória a Deus, amém? Em nome de Jesus. Eu quero que você nesta noite guarde essa palavra no teu coração, porque Deus está falando com você hoje aqui nesta casa de oração, igreja. É para que você venha se atentar, é para que você possa dar ouvido à voz de Deus, aleluia, glória a Deus, para que você possa, aleluia, glória a Jesus, despertar esse Deus em nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus. Que Deus ele venha abençoar a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite, amém? Glória a Jesus, Espírito Santo.